Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Um Ateu Além do Túmulo, aqui no Espaço Permanente de Estudos do Divino Humanismo 2024, dentro do site conhecerparatransformar.com.br. Sou a Mara e continuarei falando sobre o livro Um Ateu Além do Túmulo. Um Ateu Além do Túmulo foi escrito foi publicado pela primeira vez em 1949. Você se recorda? No episódio 1, o professor Janeiro, acompanhado de seu amigo Simão, que também era faxineiro como ele, está na diretoria do lugar onde trabalha, conversando com o seu diretor, e que seu chefe lhe diz sobre os planos divinos que nunca desejam que seus filhos fiquem rastejando. E se nós não quisermos melhorar, há a morte para intervir através de mortes e renascimentos, e virmos a evoluir. E que apenas a prática do pensar, sentir, falar e fazer o justo e o correto é que causa efeito para a nossa evolução. Embora nos centros espíritas se manifestem os seres mais sofríveis, dando testemunho do plano astral, para servir de exemplo rude, os encarnados não melhoram as suas condutas. E ainda assim temos a nossa liberdade de tomar a decisão que quisermos. Quantas vezes estamos em erro e ainda assim consideramos que estamos certos e os outros é que estão errados? O diretor comunica a Janeiro que irá deixá-los para seguir rumo ao mais belo e ideal dele e abraça Janeiro, parabenizando-o pela inteligência vigorosa e dócil. E Janeiro, neste momento, reviu tudo que ele tinha sofrido até ali. O diretor, embora não fosse um grande espírito, diz: felizes aqueles que aproveitam as sábias lições da vida e aproveitam para passar da ignorância para a sabedoria e da inconsciência para a consciência. Quantos são os que estão em condições piores do que nós e acabam se esquecendo de que sofrem por consequência de si próprios? O diretor dá um exemplo, que ele tinha ido resgatar um general que se achava pagando por que se achava nos campos de morticínios pagando, e ele achava que estava pagando por ter perdido batalhas, e na verdade não. E esse general iria substituir Janeiro no trabalho de faxineiro. Neste momento vem à mente de Janeiro os ensinos do Cristo sobre os exaltados e os humilhados e vice-versa. E Janeiro recebe do diretor um cartão que viera dos superiores do diretor para ir se apresentar a um novo local, onde um dos auxiliares do diretor o levaria. Como se mal estivesse de folga, os dois foram andar uma volta pelos arredores infelizes, para o lado onde tudo eram trevas, embaçamentos, gemidos e blasfêmias. Pois Janeiro queria levar as lembranças das impressões desagradáveis, para servirem de avisos à sua consciência, se algum dia precisasse, antes de fazer qualquer ação errada diante dos 10 mandamentos da lei, já que ali estava vigorosamente exposta a ação da lei de causa e efeito. De lá, ouviam uivos, gritos, berros, gargalhadas terríveis, vergastadas, palavrinhas e palavrões, mau cheiro, fedores insuportáveis, influências energéticas perniciosas. Se não se questiona em voz alta sobre quantos ali naqueles lugares se julgam responsáveis pelas suas dores, e Janeiro responde que não há como saber, mas como nós sempre culpamos aos outros pelos nossos fracassos. E aqui é um ensino importantíssimo e prático que Oswaldo Polidoro nos transmite através da frase: somos os responsáveis por nossas dores, mas preferimos culpar os outros pelos nossos fracassos. E isso é tão real quanto somos os responsáveis pelas nossas alegrias, mas preferimos culpar ou agradecer os outros pelas nossas bênçãos. Como crianças espirituais, temos dificuldades em entender, compreender e assumir que cada um é o único responsável pelas experiências que passa em sua própria existência e em sua própria vida que é eterna. Daqui
eu volto a fazer a pergunta: quem é o ateu? Vamos para o capítulo 4, noutra região. Ao cair da tarde, Janeiro já havia posto uma dedicatória em um exemplar de um Novo Testamento para dar de presente para o Senhor, como lembrança, já que tinha ele como um amigo dos períodos de dor. Janeiro foi procurado pelo auxiliar do chefe do hospital, que era o mensageiro que o conduziria para sair dali, volitando para a cidade onde Janeiro passaria a morar daquele momento em diante. Janeiro e o mensageiro são recebidos por uma voz doce, feminina, vinda de uma mulher que o abraça e chama de filho ao rapaz. Eis que o filho da senhora apresenta Janeiro como amigo à mãe, dizendo que ele teria pousada na casa deles até quando quisesse. Janeiro ficou tão comovido pela situação e circunstâncias que não conseguiu proferir uma palavra. A mulher, percebendo que lhe ia na alma e com sua voz maternal, pegou-o pela mão e apresentou-o a umas mais ou menos 20 pessoas, jovens alegres e esperançosos, que, dizendo, amigos de meu filho, meus filhos são. Essas pessoas se interessaram fraternalmente pelos interesses do Janeiro, demonstrando fraternismo cordial. Janeiro estranhou que aquela senhora tivesse tantos filhos. E Mariana, o nome da senhora que falou com ele, lhe informa que daqueles quase todos são filhos adotivos, pois havia perdido os filhos dela e decidira pegar os filhos alheios para criar. Os vivos andam por lá, os mortos estão aqui. Outros medram nos planos superiores. Medrar é crescer, ou fazer crescer nos planos superiores, nesse caso. Nos baixos, não tenho ninguém, graças a Deus. Janeiro se questionava se os filhos eram da última encarnação que ela tivera no planeta. Ela, sondando os pensamentos dele, responde: os filhos são de vida anterior na carne. Ninguém tem filhos no mundo, senão irmãos que de fato necessitam amparo. A constituição familiar é o marco zero da iniciação coletiva no indivíduo, como princípio de educação social. A Terra vai enveredar para plano superior, e ai daquele que se não compenetrar de tais verdades. Como todos se calaram para ouvir o que Mariana dizia, Janeiro também o fez. E Mariana tinha tanta convicção que era capaz de transmitir as suas afirmativas até para uma pedra. E ela continuou: a falsa educação do mundo vai ter o seu fim na conquista de conhecimentos mais nobres por parte dos homens. Cada qual irá se compenetrando da obrigação de ampliar suas solicitudes ao gênero humano. Solicitude é demonstração de interesse, de atenção. E diligência é o oposto da preguiça. Nós vamos chegar nela. É o desejo de amar e seguir fazendo as coisas boas. Os jacobinismos, continua Mariana, terão de ceder lugar ao mais intenso espírito fraternista. Jacobinismo era o terrorismo utilizado na França durante a Revolução Russa no século XVIII. E esse grupo se chamava de jacobinos. Os exclusivismos são sinônimos de miserabilismos. E é no seio da família que o homem aprende a ser egoísta, invejoso, falso, despeitado, rancoroso. Tudo por falta de uma melhor educação sobre as origens, o plano e as finalidades da vida. É da vontade do Cristo que se passe ao homem de qualquer ângulo planetário o informe de melhor comportamento. O laço consanguíneo deve ser encarado como subordinado ao espiritual. O que até aqui se tem feito é negar o espírito em face da matéria. E como sem amor espiritual é impossível exercitar bem outros sentidos do amor, eis que a família ficou sendo um reduto de instruções criminosas. Quantas famílias do mundo são a base da verdadeira compreensão? Que exemplos dão os seus componentes? Quantas vezes o convencionalismo social não trucida o verdadeiro sentido da comunhão familiar? Em que grau de porcentagem a família é o berço da verdadeira educação social?
Não é certo que o Instituto da Família, que deveria ser o ponto de partida do amor universal, torna-se, na maior parte das vezes, o propagador dos ideais mais criminosos? Esta última parte da fala de Mariana fez Janeiro pensar sobre si mesmo e como tinha recebido muitas instruções negativistas de seu pai e tinha passado-as para a frente através do seu trabalho como professor e também em diálogos com amigos enquanto esteve na carne. E do resultado daquela encarnação, nada tinha a duvidar. Mariana prosseguiu. A lei do amor é acima de tudo. Não respeita barreiras convencionais. E se esta lei fosse vivida, os pais, os filhos, etc., seriam entre si amigos e não algozes. Como, porém, o erro surge da ignorância, eis que o programa é orientar do melhor modo possível. E nós que trabalhamos junto dos irmãos encarnados por meio do Consolador Manifesto, devemos respeitar nossas oportunidades. Sorriu e emendou. Estou com o meu discurso estragando o vosso divertimento. Vão tocar, que a música sublimiza o caráter. Separou Janeiro do grupo, sentaram-se no sofá e, olhando para Janeiro, disse-lhe com bondade: Janeiro, nós teríamos de nos encontrar um dia. No curso do movimentar infinito, os fatores encarregam-se de aproximar os elementos. As forças cósmicas, os mundos, as pedras, os homens. Entre nós há muita coisa em comum. Mas prefiro que primeiro você vá encontrar seu pai. A menção do pai de Janeiro o fez arrepiar-se todo, porque ele ainda não havia tido qualquer informação sobre o pai dele, embora julgasse que o pai estaria melhor do que ele. Mas como e onde estaria de verdade, ele não sabia, e questionou a Mariana se ela sabia alguma coisa a respeito do pai dele. Calemos sobre isso por hoje, disse Mariana. Amanhã poderá começar a tratar de tal assunto. Afinal, o próprio amor é matemática. Matemática e nada mais. Uma vez que tudo é à base de a lei, em Deus, com Deus e por Deus. Nem outro prisma existe para ser utilizado, sendo que o dever dos filhos é compenetrar-se da lei do Pai. Sem lei não há nada que se movimente. Sem lei, o existir e o movimentar seriam crimes, por a finalidade não ter objetivo fixo. Ela parou de falar e esperou por alguma manifestação de Janeiro, que se viu obrigado a questionar. Como ela tinha forjado seu caráter tão sólido em torno do tal princípio de lei, era uma dúvida do Janeiro. E ela respondeu: Janeiro, quem espiritualmente falando, sondar os escaninhos da moral, da filosofia e da matemática, assim terá que pensar, sentir e viver. E com os suprimentos que me vieram com a desencarnação. Ao que Janeiro lhe pergunta se ela esteve nos planos de dor e recebe uma negativa. A lei do amor é a suprema lei. Eu não lhe disse que, perdendo meus filhos, procurei filhos aparentados, filhos alheios? Janeiro, então, pergunta se ela foi recompensada pelo amor de Deus. E Mariana responde veementemente: não, 1000 vezes não. Janeiro afirma que não consegue compreender muito bem. E Mariana, que explicava cada ponto do que pensava e falava, passa a explicar que o mundo religioso terrícola, até o presente, fazem uma barganha, fazendo com que a suprema lei pareça um joguete, mas não é. E, portanto, ficam intimamente suspensos em face de uma calamidade telúrica, os cleros esfarrapados, diante de um terremoto, de um tufão, de uma guerra, de uma epidemia. Ela também afirma: tudo tem explicação lógica. Vivemos sempre adorando através do erro, do crime, das vacilações mais repugnantes. Poucos pensam em usar o amor e a ciência, a moral e a filosofia como instrumentos de respeito, que outra coisa Deus não quer. Mas cada qual e cada credo vai inventando balagandãs e bugigangas à custa dos quais pretende surrupiar à divina lei o direito de ser justo, a sua condição de integridade, sem altos nem baixos.
o modo de cultivo religioso que deveria ser o do Cristo, depois de ter a revelação ostensiva por evolução, coisa que é em vista de lei e não de favor ou desaforo da parte de Deus. Viver moral e cientificamente do modo mais franco possível, quer para com Deus, quer para com o próximo, e acima de tudo, para consigo mesmo. E deixou janeiro conversando com Flora, que é uma trabalhadora em um centro espírita na crosta terrestre, e colhe elementos da própria vida para ilustrar as palestras que mantém com os irmãos encarnados. E esse conversa, esse discurso com eles, sugiro que vocês novamente venham a ler o livro. Encontro você agora na próxima quarta, às 18 horas, para o episódio 3, ok? Ou quando lhe for possível. Um abraço, até mais.